Ok. Estou aqui com o pastor João Batista Cavalcante. Estava fazendo umas contas aqui, já tem algumas décadas que a gente se conhece, né? Uma amizade muito boa. Tenho grande admiração pelo pastor João e tem sido um tempo de muito aprendizado e crescimento. Estamos fazendo alguns vídeos, a ideia é fazermos inicialmente 4 deles: saúde emocional, saúde física, saúde espiritual e a outra saúde eu já esqueci, isso aí passa, né? Isso aí é coisa da vida mesmo. Saúde Pastor João já ia me dar uma força ali já. A saúde financeira, a outra. E o pastor João, eu convidei para ele falar um pouquinho aqui sobre saúde espiritual. Pastor João, dá um alô aí para a turma e depois eu já quero começar com algumas perguntas. Então, bom dia a todos e a todas. Lembra que o pastor Jailson é muito generoso. Quando ele falar bem de mim, você dá um desconto, que é o tamanho da generosidade dele. Se você souber que ele é muito bonzinho, então dá o desconto maior. Se você achar que ele é mau, aí diminui o desconto. Um prazer estar com vocês e vamos aprender juntos com a graça de Deus. Vamos lá ver o que acontece nessa nova maneira de conviver com os irmãos. Muito bom. Tem um programa na televisão, Trato Feito. Aí o programa, no começo, diz assim: eu gosto do meu trabalho porque eu nunca sei o que vai entrar por aquela porta. É um cara que compra umas coisas lá em Las Vegas e tal. Aí aqui é bom porque o convidado nunca sabe o que vem de pergunta. Só Jesus na causa. Amém. Pastor João, quando eu falo esse tema aqui, saúde espiritual, o que vem à sua mente, ao seu coração, que é de suma importância? Olha, na minha cabeça, o paralelo entre saúde física e espiritual é muito bom. Eu acho que a questão da saúde física é uma boa ilustração para a saúde espiritual. Você tem que curar, você tem que prevenir, você tem que fazer exames e você tem que se alimentar para ter mais saúde. Então, eu estou com um paralelo muito próximo disso. Hoje eu ainda fui em laboratório fazer exames, então, ontem e hoje, então eu estou nessa fase de lembrar de questão de saúde física, e que é um bom exemplo. E quando você me falou, eu pensei no Salmo 32, que fala sobre enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer e tudo. E eu percebi essa ligação muito próxima entre saúde física e espiritual. Então, estou caminhando por ali na minha cabeça, aqui. Lembrei daquele texto lá de 3 João, que ele fala que seja próspero, né, o seu corpo e a sua alma, né? Seja saudável. Essa Exatamente. ligação é tão interessante. A saúde espiritual, pensando em devocional, né, momento de devocional e tudo, a gente sabe que passa por aí. Leitura da Bíblia, oração, jejum, essas práticas, né? Aquele livro lá do Richard Foster, Disciplinas Espirituais, ele fala bastante sobre isso. Eu sempre notei que o senhor tem uma disciplina boa nesse sentido. Compartilha conosco sobre essa devocional. Todo mundo sabe o que é para fazer, mas como fazer? Então, na verdade, eu não posso dizer que eu sou aquele cara mais crente que você conhece. Eu sou uma pessoa de vida cristã muito limitada, não tem nada assim extraordinário, né? Eu decidi desde criança que eu faria muita leitura bíblica.
Então, desde antes dos 10 anos de idade, que eu leio a Bíblia toda, todo ano. No início era uma coisa de adolescente, eu achava um desafio assim muito legal, eu consegui chegar ao final e dizer para as pessoas que eu li. Com o tempo, isso passou a ser um prazer. Hoje eu acho assim muito estranho eu ser pastor e não passar pela Bíblia todo ano. Então eu gosto dessa experiência da leitura, não para pregação, mas de de refrescar a mente com as ideias e os textos da Bíblia. Isso me ajuda muito. E como eu percebi que eu tenho dificuldade para me disciplinar, quando eu tenho alvos assim, eu tenho uma previsão, eu percebo quando eu estou atrasado na leitura de outros livros ou na leitura da Bíblia. Então, isso me dá uma referência para eu passar pela Bíblia. Eu acho também que a questão de oração tem muito a ver com conversar com Deus, com trocar ideia, abrir o coração, falar o que está angustiando, o que está preocupando. É muito mais, na minha cabeça hoje, muito mais uma convivência diária do que propriamente aquele momento, uma caixinha, sabe? Você entra, abre a caixinha, entra, fica ali um minuto, sai. É mais uma direção, uma proximidade de Deus do que entra no quadrado, sai do quadrado. Agora eu vou entrar aqui no quadrado uns 10 minutos para orar. Eu, durante muitos anos na minha vida, eu usei uma ideia de que eu iria orar ajoelhado tantos minutos. Então, eu vou ajoelhar e ficar. Eu lembro como eu sofri com esse negócio, porque a gente é meio ansioso, né? Então, às vezes eu ajoelhava para orar e orava, 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 olhava no relógio pensando que já havia passado o tempo necessário e meu alvo era coisa assim, cada vez em torno de meia hora. Aí eu olhava de gente, passou só 7 minutos, não é possível, vamos orar mais. Com o tempo, o relógio foi ficando do lado e tem a ver mais com um convívio com Deus, uma amizade de alguém que eu percebo Deus um pouco mais próximo em todo momento. Isso me ajudou um pouco. Eu acho que foi um amadurecimento para mim. Seria não acho que é mais ou menos isso. Sim, seria não tanto um dever, mas um prazer, alguma coisa assim. É muito mais um prazer, uma amizade, né? Eu fico olhando com o convívio com a minha esposa, eu dificilmente ficaria olhando no relógio. A gente já está aqui há 10 minutos juntos, eu bati o ponto, estou saindo. É muito mais um prazer de estar juntos, né? Acho que é um pouco disso. Ok. Me lembro de uma palavra do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi pastor aqui no Brasil muitos anos, pastor da Igreja Batista, ligado com a editora Vida e muito amigo do pastor João também. Eu me lembro de uma fala dele assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí, em determinado momento, ele disse assim, que não acreditava em perda de salvação, mas acreditava em perda de fé, que a pessoa pode perder a fé no decorrer da caminhada cristã. Então, o apóstolo Paulo disse que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, né? Protegeu a fé. Né? E aí eu fico pensando nessa palavra dele, trazendo para o nosso contexto. A gente tem visto a aflição que está não só no Brasil, no contexto de mundo, as incertezas, as lutas, né, que todos estão passando. Quem está com a casa construída sobre a areia, sobre a rocha, está todo mundo vendo vento,
tempestade e tudo. Aí eu tenho uma pergunta para o irmão. Como guardar a fé nesses momentos de tantas incertezas, de coisas que não dá para compreender, né? O desemprego em alta, o futuro com tanta instabilidade, incertezas. Como é que às vezes a pessoa olha entes queridos, né, estando aí com corona, morrendo, enfermos, na UTI lotada. Como é que a pessoa preserva a fé, essa saúde espiritual, num contexto de mundo que quase tudo diz não? Onde está Deus nesse momento? Como é que a gente vê Deus? Aquela famosa questão, Deus e o mal, né? Deus e o sofrimento. Como é que a gente poderia guardar a fé nesse contexto que a gente está vivendo? Eu gosto muito da palavra encantamento. Eu acho que a gente não pode perder o encantamento por Deus e com Deus. A gente não pode perder a alegria do convívio com Deus. Eu penso que o que faz a pessoa perder a fé, ou o encantamento, a amizade, o prazer com Deus, o escritor aos Hebreus, ele fala de peso e pecado. Acho que a primeira coisa é pecado. Pecado faz separação entre nós e Deus. Ele rompe relacionamento, ele corta a energia. Então, se você... esse celular que eu estou usando aqui, parece que ele tem um mau contato aqui, sabe aquele demônio Osmar? Osmar Contato? Conheço. Pois é. E aí, eu de vez em quando tenho que dar uma conferidinha se está carregando, porque a bateria dele já não está lá essas coisas, então tem que ver se está carregando. Quando eu percebo, ele dá um sinal que a bateria está acabando, eu tenho que dar uma cutucadinha para ver se está ligado direitinho aqui ou se está folgado. Quando a gente perde a fé, quando há um mau contato, quando a gente se desliga da comunhão com Deus. E o que faz isso, biblicamente, é pecado. Pensando na ideia de saúde, o pecado é uma enfermidade, é um câncer que vai comendo a pessoa, que vai maltratando a pessoa. Nessa pandemia do coronavírus, é muito interessante ver como o vírus se instala no organismo da pessoa e vai estragando o pulmão, estragando. Dizem que ele vai mexendo com toda a estrutura, né? Então a gente perde a fé quando permite que esse vírus entre na vida da gente. Esse vírus que é o pecado. Então é uma doença. Uma pessoa doente, ela é uma pessoa cansada, sem graça, sem encantamento. É muito complicado. Então, eu acho que um dos pontos tem a ver com isso. Nós temos que tratar do pecado constantemente na nossa vida para não perder o encantamento, a alegria ou a fé na linguagem do texto bíblico. E a outra coisa é o peso, são as lutas do dia a dia. Eu estou pastoreando agora uma igreja que tem muitos idosos. Eu tenho aí uns 120 irmãos com mais de 60 anos. E eu percebo muitos deles que trazem memórias não muito bem resolvidas, que estão um tanto cansados. Vez por outra, ainda, acho que foi ontem, eu atendi um telefone de uma pessoa e perguntei: a senhora, como é que está? Estou muito mal, pastor, estou ruim demais. E a pessoa é triste, ela é cansada. Nem sempre é apenas pecado, mas as lutas do dia a dia.
eu acho que isso que o autor bíblico fala de peso e pecado que vai entristecendo, que vai tirando o encantamento, que vai perdendo a alegria. E, e a única alternativa é trabalhar essa relação com Deus, né, buscando o perdão, descansando no Senhor. Ele disse: vocês que estão cansados e sobrecarregados devem vir a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E quando a gente está mais perto de Deus, ajuda a, a superar. Bom, primeiro, quanto ao pecado, a única alternativa é o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. E segundo, quando nós chegamos perto do Senhor, Ele é quem nos sustenta. Isaías 40 diz que os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Eu acho que esse esperar no Senhor, aproximar-se dEle, abrir o coração com Ele, que vai nos ajudar a não perder a fé e a manter o encantamento com Deus. Acho que é mais ou menos por aí. Ok. Lembrando desse texto que você mencionou, eu acho que é lá que aparece em Hebreus o pecado que tenazmente nos assedia. Aí eu me lembrei de tenaz, não é aquela cola? Aquela cola Pois, cola tenaz. da nossa época, né, pastor João? Então é aquela coisa que é muito forte, né, na vida da gente. É verdade. Muito forte. A Bíblia diz que o inimigo anda como um leão em volta, querendo nos devorar, né? Esse é um problema muito, muito sério mesmo. Acho que passa por aí. A penúltima questão. Nós, pastores, pelo menos na nossa geração, a gente nunca tinha pastoreado em tempo de pandemia, em tempo de enfermidade dessa natureza, né? Uma enfermidade global. Quais conselhos o senhor deixaria para os pastores? Como é que eles podem pastorear nessa época de pandemia e mantendo também a saúde física, espiritual, né? Eu me lembro uma vez que o senhor fez uns estudos e me recordo, achei que foi tão interessante lá, quando Paulo aconselha para Timóteo: cuida de ti mesmo, né? E do rebanho e da igreja. Então essa ideia de um cuidado consigo mesmo. Como é que o senhor poderia nos falar em relação a isso, desse cuidado do pastor para com ele, né, e para com a igreja nesses momentos? Bom, quando nós... Bom, os cuidados nossos, pessoais, eu acho que são os mesmos de quase todo momento, de toda a nossa vida. Não há uma grande mudança. Na verdade, se a gente tem uma saúde espiritual anterior que vai nos ajudando, já facilita muito a vida da gente, não é? Eu acho que tem a ver um pouco com isso. E nesse período, o que eu percebi é que o convívio familiar é ainda maior. Então, eu imagino que pessoas que estão em dificuldades de relacionamento familiar precisam dar um jeito de tratar para poder conviver mais tempo, né? A outra coisa, eu percebi que, ainda que eu me sinta mais livre, eu estou mais em casa, eu preciso de horários, de uma disciplina. Preciso separar o tempo para a leitura da palavra, continuar estudando. Se eu der bobeira, eu vou ficar em casa na Netflix assistindo televisão e tudo.
para mim facilitou um pouco, porque o que eu gosto na televisão, geralmente, é jornal e esporte. Jornal tem só um assunto. Agora, a gente tem que agradecer muito ao senhor presidente Bolsonaro, porque ele não deixa a gente morrer de tédio. Então, sempre tem um problema político também para dividir espaço com o coronavírus. Tem. Né? Porque se ele fosse assim mais discreto, mais equilibrado, aí não teria problema político, o assunto seria só coronavírus. A gente pelo menos tem dois, né? Mas então, como o jornal está muito chato e muito triste e não tem esporte, e eu não gosto muito de filme, dessas coisas, então a televisão não tem um efeito tão poderoso de tomar o meu tempo. Mas eu acho que a gente tem que disciplinar o tempo. Eu acho importante vestir roupa de ver Deus, roupa de trabalho, ler a Bíblia. E a gente tem que se lembrar que a igreja continua existindo. O fato de eu não ver os irmãos não significa que eles deixaram de existir. Na verdade, é provável que eles não apenas estão vivendo, como estão vivendo com mais angústia, com mais ansiedade, com mais carência de atenção pastoral. Então, a gente tem que criar mecanismos de manter o relacionamento com os irmãos para pastorear o rebanho. Né? Uma coisa que eu percebi que eu tenho que encontrar o equilíbrio é que tanta gente mandando vídeo, mandando coisinhas para eles e mensagens para os crentes da igreja, que a competição é desigual com a gente que é pastor. Se der bobeira, eles esquecem de tudo que a gente pregou ou ensinou e vão atrás dessas coisinhas do WhatsApp, com as fake news e as fake doutrinas também, e todas essas coisas aí. Então, a gente tem que marcar ponto, marcar presença. Eu estou aqui, eu sou seu pastor, eu gosto de você. Mas, do outro lado, a gente corre o risco de ficar chato. A gente é mais, meu Deus do céu, além desse tanto de WhatsApp que eu recebo, pastor ainda não dá sossego. Então, nós temos que criar pontos que sejam significativos, que eles saibam que a gente não se esqueceu deles, que a gente continua orando por eles e que a gente continua cuidando do rebanho. Eu percebi aqui coisas como nós distribuímos os membros para que toda a igreja ore por cada grupinho de 6, 7 membros cada dia. E aí eu entro e mando uma mensagem dizendo: hoje oramos por fulano e fulano, e o pastor Lucas, que está comigo, ele liga para essas 6 pessoas. Então, eu percebi que essas ligações fazem um bem enorme. E quando o irmão percebe que o nome dele está em oração hoje, é uma coisa legal. Eu percebi que o dia do aniversário, por exemplo, uma ligação, é mais importante do que quando a gente encontra normalmente. Então, um dia desse nós fizemos, na época da Páscoa, nós relacionamos todos os irmãos com mais de 60 anos e mandamos um bolo daquele de Páscoa com uma mensagem pastoral. E os jovens foram entregar em casa. A ideia era, primeiro, envolver os jovens para que eles desenvolvessem comunhão e fazer com que os idosos se sentissem amados. Eu chamei de mimo. A gente mandou um mimo para você e queria dizer que você é importante. E olha, os irmãos idosos recebiam, alguns choravam a hora de receber, né? E mandavam mensagem: pastor, mas que coisa boa que o senhor lembrou de mim e tudo. Então, eu noto coisas assim simples que fazem diferença
para os irmãos. Então, orar por eles, arrumar um jeito de marcar a presença e, na medida do possível, essas atividades da igreja que a gente pode mandar sem se tornar chato, que eu percebo. Uhum. Muito bom. Por último, vai entrar um pouco nessa ideia com os idosos. Eu tenho acompanhado, visto que os idosos estão muito vulneráveis, muito preocupados, ansiosos, né? E tem uma certa razão para isso. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra dirigida aos idosos, aquelas pessoas que estão tão angustiadas, aflitas com esse momento. Aí a gente vai, então, fechar com essa palavra. Uma palavra para os idosos e também para o grupo de risco. Essas pessoas que são cristãs, né, caminham com Deus, mas, como diz lá em Jó, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Assim, assim somos nós. Parece que Deus conhecia a gente, né? Parece. Pois é. Então, uma das vezes que nós preparávamos o dia do seminário, provavelmente foi uma das vezes que você que estava pegando mais no pesado e eu só observando e dando palpite, mas numa dessas vezes, um dos meus filhos era adolescente saindo para a mocidade. E ele percebeu que eu estava ansioso. Ele notou. E então ele falou: pai, você não está legal, você está preocupado com alguma coisa. O que foi? Aí eu dei uma disfarçada, daí a pouco ele apertou. Falei: não, é porque o dia do seminário sempre me deixa um pouco ansioso. Aí ele perguntou assim: pai, é a primeira vez que você está organizando o dia do seminário? Aí eu ri e falei: não, já foram vários. Falou: das outras vezes, não deu certo? Sempre deu certo. Falei: então não estou te entendendo não, pai. E eu nunca esqueci dessa palavra. Gente, o que nos alimenta, na medida em que os anos passam, nos tornamos idosos, é que Deus sempre foi fiel. Nós temos experiência que Ele é fiel. Nós temos uma multidão, voltando a Hebreus, né? Nós temos uma multidão de testemunhas. Ele tem sido fiel aos seus servos no correr dos anos. Quanto mais velhos ficamos, mais tempo nós temos para testemunhar que Deus é o Deus da providência, que Ele sustenta, que Ele cuida de nós, que Ele nunca nos abandonou. Então, eu acho que essa palavra de Jeremias, de trabalhar a memória e aproveitar a memória que temos, se você ficou mais velho ainda, você tem lembranças mais antigas. Está esquecendo de muita coisa recente e lembrando de coisa do passado. Hora de lembrar, de trazer à memória o que pode dar esperança. A gente não tem direito de perder a esperança lembrando tanta coisa que Deus tem feito por nós, tanta fidelidade dele em todo o tempo. Então, eu acho que essa cura das memórias, essa seleção do que a gente quer se lembrar e a confiança em Deus deve nos empurrar para olhar adiante com esperança, com segurança. E, do outro lado, de alguma maneira, a proximidade da possibilidade da morte, ela deve ter se tornado um pouco mais natural para nós. É claro, eu agora tenho 60 anos. Eu já sei que eu vivi mais do que eu vou viver. Eu tenho pela frente menos tempo do que está no passado. E significa que a morte não deveria trazer tanto pavor para mim. E eu vou viver o tempo de Deus com a melhor qualidade possível, com esperança, com alegria, até o dia que Ele nos chamar. Então, eu acho que a ideia de trabalhar a memória, alimentar
a esperança e firmar o coração em Deus para caminhar o que falta aí com alegria, né? A gente nem está vendo uma luz no fim do túnel. Na verdade, a luz, nós entramos na luz com o Evangelho, chegamos para a luz e caminhamos na luz o túnel todo. E ele está chegando ao final, com a graça de Deus. Como é que é lá a expressão do apóstolo Paulo? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Exatamente. É isso mesmo. Vamos animar o coração. A gente não é do corona, a gente é do Senhor. Pois é. Tá Muito certo. bom. Vou dar uma pausada aqui agora.